A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, meus irmãos? Vamos ler o nosso manual da sabedoria, chamado Bíblia. Em Provérbios capítulo 17, vamos tomar como base do ensino, como introdução, o versículo número 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amém? De quando em quando a gente tem comentado, tanto particularmente como durante ensinos, sobre a pessoa alcançar de Deus alguns benefícios como resultado da fé. E o que mais tem atormentado, eu creio, muitas pessoas hoje em dia é algumas enfermidades que às vezes persistem na pessoa. E alguns, às vezes, na inocência, na ingenuidade, não sabe a causa do problema. E o ensino ele tem que ser divulgado, tem que ser exposto para as pessoas aprenderem com Deus, não comigo, com o livro da divindade. Amém? Aqui o profeta recebeu do Espírito de Deus uma revelação, dizendo que um coração no lugar que ele deve estar, da maneira correta, ele serve de remédio para o corpo. Quando ele fala em coração, é claro que ele não está falando do instrumento que bomba o sangue. Está falando daquela parte do nosso ser, que chama-se o centro das emoções. A razão do homem, onde o homem tanto acata uma informação como ele rejeita. Está falando dessa parte. Então ele está nos ensinando que essa parte estando de bem com a vida, aqui usa a expressão alegre, diz que isto serve de remédio. Não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas vocês já devem ter acompanhado pela mídia, por televisão, por rádio, que existe pessoas que fazem teatros, algum tipo de show de brincadeira em hospitais para pessoas doentes, porque médicos têm percebido que esse tipo de distração tem contribuído com uma recuperação mais rápida dos enfermos. Mas é claro que Deus jamais falaria desta fonte como auxílio, porque isto é um tipo de distração provocada pela arma humana. Aqui estamos falando de um coração alegre, mas que esta alegria é resultado de uma vida em harmonia com a verdade. Uma pessoa pode se alegrar motivada por droga, pelo álcool. É ou não é? Então é uma alegria forçada como resultado de... Acontece que há muitas doenças que persistem, porque enquanto o coração do ser humano, que é o espírito dele, não for restaurado e curado, será um impedimento para que a saúde brote em seu corpo. Em Isaías, no capítulo 62, verso, não falo a memória, 10, só confirmar aqui, quem quiser ler comigo pode ler. Tem uma... Eu já explico por que está escrito aquele assunto ali, e você vai me entender. Eu não quis citar o versículo, mas é o versículo 10, Isaías 62, é o capítulo, verso 10. Observe uma preparação aqui para que Deus opere no homem. Aqui está falando para aplainar o caminho, primeiramente, para depois haver a bênção. Aqui é mesmo que falar no comportamento do homem na contramão. Isaías capítulo 62, 62. E o verso 10 diz assim, ó: Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai a estrada. Limpai-a das pedras.
Arvorai bandeira aos povos, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Só que aqui está ensinando para preparar o caminho para que o Redentor venha. Tirai as pedras, a terra, nivele o terreno, aterrai a terra, deixa o terreno nivelar, tira as pedras, porque o rei vai vir. Mas isso é como uma simbologia para que nós venhamos entender que assim como nós falamos ali do coração de bem com a vida, o coração alegre serve de remédio. Voltamos lá que o assunto é lá e depois nós vamos em Provérbios vendo mais algum texto ali, para que primeiramente entendam que a pessoa não foi criada para viver de qualquer maneira. Eu tenho, às vezes, acompanhado alguns estudos fora da Bíblia, nessa área assim da medicina, com homens que são médicos e eles são crentes em Cristo. Aí juntou a ciência com a espiritualidade. Então eu tenho acompanhado relatos de mães que envenenaram até a criança recém-nascida com o próprio leite. E por que a criança ficou envenenada? Porque a mãe alimentava há muito tempo uma amargura, um ódio, algo que nunca foi concedido perdão. E como as pessoas acham que ela foi feita para viver de qualquer maneira, e isso é uma realidade na vida de muitos, conforme o comportamento, ele faz como que brotasse algum tipo de doença no corpo, e é onde muitas vezes no raio-x não aparece a causa do problema. Mas no espelho da Bíblia aparece. Esse aparelho aqui aparece. Sabia disso? Aqui aparece. Casos de pessoas que desencadearam úlcera nervosa. Também por alimentar um rancor, uma raiva de alguém, algo que uma pessoa fez para ela, ela não consegue perdoar, espírito vingativo. Então é bom a gente ter esses comentários para que alguns não fiquem prostrados no caminho, quando um Deus se oferece como provedor da bênção, e a pessoa nunca vem a alcançar, mas também muitas vezes ela é inocente, ela é ignorante, ela é desinformada sobre o plano de Deus. Por isso que é importante a gente vasculhar, mexer em cada parte da nossa vida para ver como estamos. Isso é tão sério o comportamento, para que nós depois chegamos até o final do culto, até com esperança e com fé de a gente criar esse movimento do orar por pessoas e as pessoas terem o resultado. Porque Deus é um Deus que, desde a velha aliança, quando o povo queria uma bênção dele, ele mandava que houvesse uma preparação primeiro. Põe a vida em ordem, como está a tua vida, como tens andado. Porque isso era o impedimento de Deus intervir a favor, como se diz. Por exemplo, aqui no Salmo 2, não, capítulo 4, observe uma coisa ali. E isso impede até que Deus responda a tua oração por outros casos também, para você entender. Observe uma coisa ali no Salmo, capítulo 4, vamos ver ali. Não for 2, é 4, é o capítulo 4 de Salmo. E o versículo número 3 e 4. Observe ali. Aqui o salmista Davi querendo nos informar, dizendo aqui, ó, capítulo 4, verso 3. Sabei, você deve saber disso, que o Senhor distingue para si o piedoso. Querido em alguma Bíblia? Alguma tradução mais antiga, querido. É impossível uma pessoa ser piedosa e não ser querido. Quem não gosta de estar do lado de uma pessoa piedosa, que tem dó da dor alheia? Todo mundo gosta. Então Deus distingue para si o querido, o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Agora o conselho do profeta: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Tem que pegar uma fichinha para consultar com o travesseiro? Tem que marcar consulta? Não dá uma impressão assim? Mas ele está dizendo o seguinte: quando deitares, antes de já roncar que nem um bicho, medita como é que foi o teu dia. Nós sabemos perfeitamente que a nossa consciência, quando estamos errados,
nós não nos sentimos bem. É que às vezes a rebeldia é tão grande e a teimosia, ela nos avisa que estamos contra alguém ou alguma coisa em nossa vida nos revolta. Aqui o profeta está falando sobre a ira, que é aquele impulso momentâneo e às vezes até com razão. Mas o conselho é: irai-vos, mas não pequeis. Como o que isso quer dizer? Uma pessoa te fez um mal. Você está andando de veículo no trânsito. A pessoa pegou e te deu uma fechada, como se diz. Dá uma raiva, dá ou não dá? E você já imagina o prejuízo na oficina. Já imagina tudo, é ou não é? O carro que ainda está com a Bíbliazinha para pagar, né? Que é 58, não sei como é ou não é? Então você fica, a vontade já é abrir o vidro e tacar a boca, então dá uma pedrada no cara, é ou não é? Aí cometeu o pecado. Aqui diz, pode até te revoltar, mas não vá atrás do cara. Você está me entendendo o que o texto quer dizer? Ou então, deu até a vontade de matar, mas não atire no cara, tira a bala do revólver, guarda de novo. Amém? É sobre isto que o texto está dizendo. Só tem um porém, mas se você também ir dormir, amanheceu o dia, escureceu o dia, tá? E você, com uma galinhada, vamos tudo pro puleiro, né? E deita, que não consegue nem dormir de noite. Levanta. O que tu tem, marido? Tô revoltado ainda. Com o quê? Com aquele cara que me trancou no trânsito. Estão me entendendo? Ele rola para cá e toma um café. Aí ele já cometeu o pecado. Qual é o conselho aqui? Sossegue. Como diz os mais antigos, sossega o facho, minha filha. Não é um conselho meu, é um conselho divino. Consulte um travesseiro. Reflita se vale a pena a revolta. Olhe para o cidadão como alguém que talvez esteja com um sério problema também. Perdoe ele, não seja vingativo. Consulte e sossegue. Deixa para lá a coisa. Mas não. Mulher, onde é que está aquele diazepam? Não, essa noite não consigo dormir. Eu sou crente, mas sou um crente muito nervoso. Eu sou um crente ainda muito carnal. Então, onde é que está, mulher? Aqueles calmantes, aqueles para relaxar. Não me faz nenhuma caneca, faz um balde de cana cidreira, já que essa noite eu. Como é que é? Estão me entendendo? Temos que entender o seguinte: conforme a nossa reação, eu não sou médico não, mas eu procuro tirar informação. Conforme a nossa reação, o nosso corpo ele produz certas químicas por momento. E nós não podemos forçar o corpo a produzir algum tipo de química para a hora errada. Que aí, em vez de eu ser saudável, eu fico doente. Você está me entendendo? Então, aqui o conselho de Deus, para ter a consciência tranquila, é que só desta maneira, nós juntamos em Provérbios 17, 22, que o coração alegre, ele é bom remédio. É como se ele fosse a semente. Vamos para o Provérbios agora. É que esse coração em paz, ele serve, na verdade, de auxílio para o corpo. Então tem pessoa que a gente ora, impõe as mãos, tal, e essa praga dessa doença não sai nunca. Eu já vi casos de doenças que a doença desapareceu na hora que a pessoa entregou a sua vida a Cristo de verdade. Interessante isso. Na hora que ela decidiu-se pela fé em Cristo, era uma pessoa muito sofrida, cheia de feridas não curadas, não cicatrizadas, traumas, rancores, amargura. E quando ela entregou sua vida de verdade a Cristo, que ela recebeu o perdão de Cristo, várias doenças desapareceram. É como se elas estivessem num lugar que não deviam estar. É que quando a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 ao 19, sobre corpo, alma e espírito, para que os três sejam santos. Está dizendo então que o homem é trino. A alma, nossa expressão no dia a dia, o espírito, que é o homem interior, e o corpo físico. Esses três andam juntos. Que esses três devam ser plenamente santificados, separados, abençoados. Os três. Você pode, por trás de um corpo bonito de uma pessoa, ter um monstro lá dentro. Ou não? Às vezes, até como diz a turma, barriga de tanquinho, né? Seu homem. Tanquinho para mim é um cara com a barriga grande. Né? Cabe bastante coisa. Agora, tanquinho é. Só um tanquinho de moto, de coisa.
de motinho. Então é o seguinte, por trás de um corpo feio, ou por dentro de um corpo feio, pode haver uma boa pessoa também. Mas também por dentro de um corpo belo, bonito, pode haver ali um monstro. Carinha de bonzinho não tem nada. Quando a gente realmente ajusta a vida diante de Deus, ela só tem a ganhar. É bom você perceber quando tem alguma doença que insiste. Se for alguma coisa de uma genética deturpada, ainda existe o recurso do próprio Deus. Existe o recurso. O que é que nós lemos lá no Salmo 4, verso 3? Que o Senhor distingue para si o que é querido, quem é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Estão me entendendo? Então você pode ser uma pessoa querida que veio com uma deficiência na genética que te incomoda. Mas se você tornar-se um querido para Deus, Ele vai te ouvir e vai te responder. Você crê nisso? Está escrito. Se você não crê, não pode sentar. Está escrito. Eu não vou forçar você a crer. Está me entendendo? Está escrito. Isto é verdade. As pessoas queridas são pessoas que todo mundo quer estar perto. De um modo geral. É ou não é? Quem quer estar perto de uma treva, meu irmão? Mas nem um marido ruim, a mulher quer estar perto dele. Ela espera ele dormir e roncar para depois ela deitar. É ou não é? E vice-versa, né? Às vezes é ela que é mais ruimzinha um pouquinho. A mulher é mais difícil, é o homem que é ruim. Mas não é verdade? Então, as pessoas, quando elas descobrem o quanto dá lucro para elas, quanto a própria oração torna-se um poder. A oração torna-se poderosa diante de Deus. Quando eu procuro manter o meu coração em paz com Deus. Não importa se deu prejuízo, tente com toda a força ter a alma em paz e o espírito em paz. Observe uma coisa aqui em Provérbios, capítulo 3, no início ali. Olhe como toda bênção ela é resultado da obediência e da fé nas coisas divinas. Capítulo 3 de Provérbios, verso de número 5 em diante. Observe ali. Confia no Senhor com a metade do teu coração, amém? Todo o coração. Você já perceberam que tem pessoas que ela não consegue se firmar na fé, sabe por quê? Uma fase da vida, se é casada, o marido é o Deus dela. E se para outro é a esposa. O que a esposa disser, cheiro, esse mês eu peguei férias lá na minha empresa, cheiro. Cheiro, eu estou há um ano sem passear, sem viajar, cheiro. Cheiro, tu agora só quer culto, cheiro. Cheiro, abandona o teu Cristo por um mês e vive para mim, cheiro. Aí o cheiro é dividido. Um mês ele é firme em Cristo e um mês é firme na esposa. Estão me entendendo? Então o coração dele não é todo de Cristo, não. É uma partezinha só. Estão me entendendo? Isso quando muitas vezes ele ou ela não abandona o caminho da vida eterna por causa do parceiro. Tem quantos doidos já fizeram isso? Adão fez, Salomão fez, Davi fez, Sansão fez. Todos uns retardados que pecaram depois de conhecer grandes coisas de Deus. Está registrada a biografia deles. E foi registrado para que nós não viéssemos a cair no mesmo erro. Estão me entendendo? É isso que o livro diz. O que foi registrado lá é que para a presente geração em Cristo não venha cometer o mesmo erro deles. Então observe aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. O que é estribar, irmão? Confiar, segurar em si mesmo. Quanta pessoa está traçando um futuro na vida? Ela está sonhando com um futuro igual um jardim do Éden. Está sonhando. Mas onde é que Deus faz parte desse plano? Hã? Que é um futuro bom. Sonha com tudo quanto é coisa boa. Mas Deus está igual o Jonas fez. Tentou deixar lá no porto. É estribar-se, confiar em si mesmo. Não. Eu estou para fazer um curso aí de afiar faca. Então, garanto que eu vou tirar meus quanto por mês. Então, eu já fiz até um plano. Vou afiar tantas facas, tantas tesouras por dia. Então, eu vou ganhar tanto já. Ó, esse é para comprar esse carro, a casa vai ser... Eu já fiz até o desenho da casa. Eu estou sonhando com ela todo dia.
Só que a palavra diz ao contrário. Se o Senhor quiser, tu farás isso ou aquilo. Então tem que ser sábio. Então, o sábio a seus próprios olhos, estribar-se na sua própria sabedoria, é um ser humano trouxa e bobo. Se enche de plano. Mas Deus, que Deus na vida dele. Então aqui diz, reconhece-o, no verso 6. Reconhecer Deus em todos os teus, até nos caminhos ruins. E Ele endireitará as tuas veredas. Mesmo no caminho ruim, não pense que Ele te abandonou. Mesmo naquela fase que tudo dá errado, não perca a esperança nele. Fique confiando nele, que Ele vai endireitar a coisa torta. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Mas se você manter-se confiante nele. E toda fé ela tem que ter prova. A confiança em Deus é essa atitude assim. Ó. Vocês não estão aqui porque vieram assistir alguma coisa. É porque vocês sentem-se frágeis e necessitados de uma ajuda divina, como eu também sinto. Essa nossa atitude, eu sei que não é para ninguém perder tempo, passar um tempo. Vocês sabem que aqui não é um show, nem uma casa de show. É porque no íntimo da alma de vocês, como a minha, nós temos necessidade de Deus. Então, quando viemos aqui neste humilde lugar, o tempo que ficamos aqui, quando vamos embora, na realidade, todos sentem-se melhor. Todos. Às vezes entrou deprimido, oprimido, melancólico, alguma coisa, e depois do culto até esqueceu do problema. Vê que nem cantava. Eu vi uma vez uma pessoa que nasceu com o braço com defeito, aqui assim, e um defeitinho, e um modelinho de uns dedinhos. Mas tinha um braço mais compridinho um pouquinho. Aí com aquele toquinho, tentava bater palma. E eu vi aqui hoje gente com os dois braços não aplaudia. Estava com vergonha. Aí me lembrei dessa pessoa com o toquinho tentando. Pegava às vezes a Bíblia e batia junto. E essa pessoa com dois braços bons tem vergonha de um louvor a Deus. Mas como é que foi durante o jogo da Copa? Você não deu uns gritos? Faz isso ou não faz? Faz, eu sei que faz. Meu amigo, vergonha de adorar aquele que te dá o ar para respirar? Você é doido. Achar que é feio você temer a Deus? Sabe o que é feio? É andar trepando atrás dos muros, com a namorada, com o namorado. Sabe o que é feio? É o homem com a cara cheia, cair na sarjeta e o cachorro lambendo na boca. Isso é feio. Agora, servir Deus não é para qualquer um. É para os queridos que Ele está chamando. Isso é uma honra. Saber que Cristo é o Senhor, isso é uma honra. É o céu que revelou ao homem essa verdade. Para quem parou para ouvir. Para quem parou para ouvir. O homem tem que ter vergonha de pecar. Não de Deus e sua palavra. Vergonha do mundo desse, atolado na lama do pecado, tudo perdido que não sabe nem mais quem é macho, quem é fêmea. A droga disseminada, o crime, quando a vida perdeu valor para eles, matando um pai de família, uma mãe de família, por causa de um celular. É este o mundo que as pessoas têm vergonha de Deus? Uma lama dessa, podre deste? Mundo mesmo é este nosso, ó. O mundo da santidade, o mundo do respeito, o mundo da fé, o mundo que faz a diferença. Você pertence a este mundo de Cristo? Dê glória a Ele todo dia. Todo dia. Não peça nem nada. Só agradeça por Ele te mostrar a verdade. Reconhece-o, verso 6 de Provérbios 3, reconhecer Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Esse aqui é o teimoso. O teimoso é assim. O teimoso sabe tudo. Você conhece algum teimoso? Aqui eu sei que não tem ninguém. Vocês conhecem alguém lá pelo bairro, alguma coisa? Não? Por que quando eu digo isso a pessoa ri? Hã? Aqui é o teimoso. O teimoso ele é sábio aos seus próprios olhos. Daqui a pouco quebra a cara, ainda vai sobrar para quem alertou. Não é assim? Às vezes um amigo da família, fulano não vai por aí. Não está certo. Ah, eu sei. Fulano não está certo. Eu sei. Sabe nada. Daqui a pouco quebra a cara, vai sobrar para a pessoa de bem ainda. Para um parente, para um familiar. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e anda fazendo mal. Amém? Faz o quê? Faz o quê? Aparta-te do mal. O que você entender que não está certo, tire do cardápio. Às vezes eu quero uma bênção, uma cura, e em alguns momentos do ensino a minha consciência já me reprovou. Ou até em casa, através de um hino, através de uma outra pessoa, me avisou, a minha consciência.
que o que eu estou fazendo está errado, mas eu não quero me apartar do mal. Como é que eu vou orar e Deus vai responder? Vê se você me entende uma coisa. Existe a Bíblia fala do pecado voluntário e o pecado por ignorância. Então, quando as pessoas na velha aliança pecavam, tanto o rei como as pessoas por ignorância, era um tipo de animal que era oferecido a Deus. Quando era voluntariamente, era um outro. Então, quando a pessoa erra por ignorância, é uma outra história. Agora, quando ela erra por consciência, chamado pecado doloso, crime doloso, voluntariamente, a penalidade é outra. Aí ele não é mais inocente. É como se ele estivesse zombando de Deus. Ele sabe que está errado, mas torna a fazer. Aí como é que você vai ter resposta de um Deus desse que você vive zombando? Não, você tem que harmonizar a vida, tirar as pedras, os intrusos que impedem a comunhão com esse Deus, para quando orar ele responder. Aquilo que eu me conserto, que faz bem para o coração, automaticamente vai fluir coisa boa. Mas há coisas que só se Deus endireitar a minha vereda. Então aí eu tenho que conquistar o coração dele também pela minha obediência a ele. É onde muita gente falha e vive no perecimento por falta do conhecimento. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí o verso 8 diz assim, ó. Será isto o quê? Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Novamente entra aqui a oferta de bem-estar. Precisamos compreender, meus irmãos, que um coração restaurado, ele é conhecido no semblante, sabiam disso? A gente conhece a pessoa com a alma doente. Ela pode ser conhecida. Até a pessoa que está cheia de fé, ela é conhecida no exterior. Parece brincadeira isso? Mas é verdade. Você quer ver aqui uma coisa aqui em Provérbios? Provérbios 15. Todos encontraram? Provérbios 15, versículo número 13. O coração alegre aformoseia o quê? Mas com a tristeza do coração, o espírito se... Você já se deparou com alguém que tem lá seus 40 anos de idade? Você passa tempo sem vê-la, essa pessoa. Quando você encontra, menina, tu tá com cara de 58. Já passou isso pelos irmãos dele? Hã? Ou quando é dois homens, menino, né? É interessante que a alma enferma, o espírito abatido, o semblante denuncia. A pessoa fica uma expressão abatida, cheio de olheira. Ela não é. Aparece ruga que até o ano passado não estava ali, elas brotaram que nem semente. Ela não é. A pessoa fica com um semblante de envelhecimento fora de época. Não é assim? É sobre isso que está falando. Que o coração alegre aformoseia o rosto, o semblante da pessoa. Deixa formoso. Mas essa alegria aqui não é porque acertou na cena, é porque está pensando em casar. Nossa, estou tão alegre, nossa. É o resultado de uma vida em harmonia com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Não é que você seja perfeito. Ninguém conseguirá ser perfeito. Em primeiro lugar, o temor. E o desenvolvimento deste caminho de temor a Deus, respeito, o que aprender, pratique. Então, isto vai dando ao homem vida no interior dele. Se vocês perceberem bem, vocês vão aprendendo com o tempo, as pessoas vivem mais no caminho de Deus, sabiam disso? Elas vivem mais. A pessoa que descobre a obediência a Deus, ela não foge do plano de Deus dos seus 70 anos para frente. Porque Deus fala do tempo de vida em média dos homens. Então, o interior de bem restaurado tem tanto fundamento numa restauração física, que aqui é mais um texto que nos abre os olhos, que devemos fazer de tudo para ter uma vida alegre, de bom resultado, que vai contribuir muito com a vida física e, claro, até com a resposta da oração. Então, como diz a própria palavra, voltando a ler, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Quer dizer, dá para conhecer uma pessoa que está em paz e bem com a vida ou não dá? Dá. Até não vinha o culto. Entrou na porta, você já se vai ficar observando, você já percebe já. Será que não vamos ficar também? Durante o louvor, enquanto tem uns meio afogueada, meio brasa viva,
Tem uns que tá difícil. Tem uns cantando e outros até não bater palminha, bate assim, ó. Estão aqui. Escondido, não sei por que, não tem mão. Estão me entendendo? Não tenha vergonha, se solte, adore a Deus. Ou então, pelo fato de estar o coração abatido, não consegue nem sintonizar a sua fé com Deus. Alguma coisa o domina e não deixa entrar em sintonia. Você sabe quando você quer sintonizar a faixa de uma rádio? Você tem que até acertar o ponto, é ou não é? Se não acertar o ponto, só ronca, faz barulho, tu não entende nada, é ou não é? Nós, para com Deus, também temos um ponto certo para estar em sintonia com Ele. Por isso que diz a palavra que Deus ouve o justo. Justo não é sinônimo de perfeito. Justo quer dizer alguém que está agora na posição correta onde Deus pediu. Ele foi perdoado pelo sangue de Cristo, ele não deve mais nada. Deus o perdoou porque ele entregou a sua vida a Cristo. Ele foi justificado pela fé. Ele está agora no ponto correto. Essas pessoas perdoadas e lavadas no sangue de Jesus, agora elas podem crer, orar com fé, Deus prometeu ouvi-las. Elas são agora justas, elas estão no ponto da sintonia. Então a palavra manda buscar esse Deus com fé que ele prometeu ouvir. Por isso que nós antigamente praticávamos vários rituais, né, na crença religiosa que nos ensinaram para a maioria, e não havia resultado. E tínhamos fé no mesmo Deus, é ou não é? Só que esse Deus estava tão longe de nós que não havia nem possibilidade de ser ouvido. A própria palavra diz que agora em Cristo nós somos aproximados dele. Diz que agora se ora com fé e cada um vai ter com o tempo, muitos já têm, a sua história para contar, dizendo, Deus mudou a minha vida. Ainda aqui na mesma palavra, em Provérbios de número 20, aprendo mais uma coisa para você compreender que o mundo espiritual, se ele não for crido, nós aqui na terra não alcançamos nada. Capítulo 20 de Provérbios, verso número 27. O espírito do homem é o quê? A qual lâmpada esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Cada célula, cada fibra, cada pensamento, cada atitude é esquadrinhado pela lâmpada do Senhor, que é o Espírito. Tá. Essa lâmpada aqui, ó, ela está produzindo para nós o que? Luz. É ou não é? Mas ela não é a fonte. Ela está o quê? Refletindo a força da fonte. A fonte é que está dando esse resultado. A lâmpada não tem vida própria. Ela está fazendo um papel aqui bonito. Nós estamos usufruindo da tecnologia, da luz dela. Mas por trás dela não é visto está uma coisa chamada força, energia. Esta força, essa energia divina, ela não é vista. Mas é ela que atua no espírito do homem que fica crente em Cristo. Quando Deus quer falar com esse homem, ele fala na lâmpada do homem, que é o espírito. Quando quer trazer uma visão, um sonho como revelação, é na lâmpada do homem. E é interessante que a pessoa que está ligada à fonte de luz, ela serve de luz para as pessoas, é ou não é? Você não pode andar com qualquer pessoa. Ela serve de luz para a tua vida? Ela consegue distinguir para ti as trevas da luz? Ou para ela tanto faz? A quem você gosta de dar ouvido? Para as trevas ou para alguém da luz? O que te faz bem? Você está aqui aprendendo sobre Deus? Ou nestas horas no lugar oculto da terra, roubando, defraudando ou fazendo coisa errada? Qual o melhor caminho para você? Estar perto da luz, no local que brilha? Ou no lugar tenebroso? A pessoa tem que saber escolher. Nesse exato momento, familiares meu, teu, parentes, amigos, poderiam estar aqui. Aquele amigo, talvez aquele irmão, aquela mãe, aquele pai, que você convidou muitas vezes. Mas ele achou pesado demais se voltar para Deus, principalmente numa idade, às vezes, novo ou nova ainda. Então optou em rejeitar o teu convite para torná-lo sábio ou sábia em um mundo da escuridão,
seguir mentes humanas que só levam para a maldade, para a malícia e futuramente para o próprio inferno ainda. Então, nós precisamos saber se estamos andando na luz ou nas trevas. Aqui diz que o espírito do homem ele é a lâmpada do Senhor. E com a qual lâmpada? A qual lâmpada esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então não dá para o homem nem se esconder de Deus. Não tem doença, não tem nada. E se ele deixar essa luz de Deus impregnar na sua vida, não vai ter aquela parte do corpo que está sempre sofrendo. Não tem gente que às vezes diz assim, ó, eu queria ser uma pessoa tão feliz, mas eu estou há 12 anos, 10 anos, essa praga dessa doença não sai nunca, isso me tira o prazer de viver. É uma parte escura do corpo, uma parte escura. Que eu acredito que remédio tem. Remédio tem. E querem ver esse remédio? Abram comigo lá em Tiago. Observe uma coisa em Tiago. Lá. Como Deus é um Deus que dá remédio, e muita gente muitas vezes não alcança alguns benefícios porque a consciência serve de intruso inventando coisa que não devia inventar. Tiago, capítulo de número 5. Aqui tem um grande segredo que todos devem conhecer para que você desfrute da bênção de Deus. Seja uma cura para o corpo, uma porta aberta para um bom emprego, para uma coisa que você tanto sonha e luta. Seja um marido, às vezes você está buscando em Deus, uma esposa. Observe uma coisa, meus irmãos, aqui, verso 17. Você saber que você pode usar a tua fé com confiança. Capítulo 5 da carta de Tiago, verso 17. Elias era homem semelhante a quem? A nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Tem outra tradução aí, né? Sujeito às mesmas paixões, né? Que são desejos ou fraquezas da carne, enfim. Sujeito aos mesmos sentimentos ou paixões. E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não? Analise comigo agora. Um homem como você. É o que está dizendo, não é? Com fé em Deus. Pediu para que Deus não desse chuva naquele território por um certo tempo. Deus atendeu e foram 3 anos e 6 meses de seca. Esse Tiago aqui, esse nos apóstolos, ele está tentando dar para nós um incentivo para orarmos com fé. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa não pede nada a Deus, porque a mente diz assim, tu não és digna. Ele nem vai te ouvir. Pode vir um culto cada mês, 2. Começa a mente a fazer isso. Mas a questão não é pelas horas de culto, é pela fé que a pessoa tem em Deus. Às vezes a pessoa pode vir um culto de quarta a domingo e não ter fé nenhuma. Eu preguei para certas pessoas em alguns lugares que andei, uma vez só, e a pessoa recebeu de Deus uma bênção grande. Um culto que eu fui fazendo na região deles. Como aquela pessoa usou a fé no poder de Deus e Deus abençoou a pessoa. Não fui eu, não sou Deus. Deus contribuiu, correspondeu com a fé da pessoa. Estão me entendendo? Então Tiago está dizendo, olha, não caia no desânimo. E não deixa a consciência dizer que tu não é digna, ele não vai te ouvir, porque por isso, por aquilo. Diga para a consciência que Elias, aqui o Espírito Santo revelou por Tiago, para chegar até os futuros adeptos da fé em Cristo, dizendo que Elias não era melhor do que nós. Que ele era homem igualzinho a nós. Acreditava no mesmo Deus nosso. Mas orou com instância. O que é instância? Solicitou com urgência, com uma tremenda necessidade. Pressionou Deus para responder. Rapidamente. Diz que Deus ouviu e mandou seca. Aí Tiago dizendo no verso 18. Depois de 3 anos e 6 meses ele orou de novo. E o céu deu o quê? E a terra fez germinar seus frutos. Quer dizer, depois de 3 anos e 6 meses. Senhor, mande chuva agora. E Deus ouviu ele. O mesmo Elias, depois de 3 anos e 6 meses, o mesmo Elias, não é que ele orou hoje, só orou daqui 3 anos também. Aí você está morto. Por aquele assunto, quando ele orou e a solução veio, cessou por aquele assunto. Quando venceu o tempo, ele disse, Senhor, agora manda a chuva.
E Deus então mandou. E o que é que Tiago está ensinando para nós? Que devemos com simplicidade crer, mas pôr a fé em ação. Quanta gente ouve, mas será? Eu vou pensar no assunto. E fica. E o tempo passa. Aí cumpre-se aquele provérbio do povo: quem pensa demais não casa. Quem pensa demais no que Deus oferece, não alcança nada. Tem que Deus ofereceu, mandou usar a fé, usa a fé. Não vai pagar nada, usa a fé. É que é tão simples que a pessoa se complica. É tão simples que ela se confunde. Olha aqui em Hebreus, para quem está iniciando o caminho, antes de Tiago. Estamos falando de fé, bênção e tal. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, verso número 7. Um personagem de nome Noé. Todo mundo já viu um filmezinho do Noé, né? Noé é aquele que Deus revelou os 10 mandamentos para ele no Monte Sinai, amém? Hã? Quem era o Noé? Da arca, né? Olha aqui o que esse Noé fez, verso 7. Pela fé, olha a introdução. Pela fé, Noé, divinamente instruído, teve a revelação acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual arca condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Será que se esta noite você tiver um sonho, você sentir que é um sonho estranho, um sonho diferente, e nesse sonho apareceu um ser dizendo assim: meu filho, construa um grande barco aí na rua. Faça uma grande canoa na frente da tua casa, de uns 50 metros. Será que tu faria? Hã? Faz, porque vai vir uma enchente em Criciúma e só vai se salvar quem estiver preparado. Será que você faria, só? E agora? O Noé fez. Vocês estão vendo como é que é a coisa? E por que Deus não mostraria isso hoje? Se vocês acompanharam o noticiário em países aí fora que dá muito, esses vulcão que vem alterando a geografia do local, existem lugares daquelas cartas do Apocalipse, quando João recebeu a revelação às 7 igrejas, que eram 7 locais diferentes na Ásia, existem algumas cidades ali escritas, reprovações de Jesus Cristo sobre aquele lugar que estavam andando de uma maneira errada. Hoje eu, particularmente estudando a história desses lugares, tem lugares daqueles que Deus os varreu do mapa, com vulcões, tudo. Sumiram da história. Vocês sabem que temos na Bíblia a história de Sodoma e Gomorra. Foram queimadas do alto para baixo. Deus destruiu tudo. Mandou fogo do alto e enxofre mandou. Não escapou ninguém, só Ló e as 2 filhas. Nem os genros dele não acreditaram. Mas Ló também, sobrinho de Abraão, por ser temente a Deus, reconheceu a revelação que um anjo trouxe para ele. Sai da cidade porque ela vai ser destruída. É a mesma coisa hoje. Um anjo num sonho dizer para ti, ó, te mude de Criciúma porque Criciúma será destruída. Será que você vai acreditar? E agora? É possível acreditar, mas se você tiver experiência com a voz das coisas de Deus. Se não tem um perigo. É capaz de você ter a visão e jogar no bicho. Estão me entendendo? Vai aparecer um anjo. Será que número que vai dar? Será que vai dar vaca?
Estão me entendendo? Mas a palavra diz que a pessoa espiritual, ela compreende as coisas de Deus. E Deus fala e Deus mostra, meus irmãos. Deus me mostrou as situações de pessoas passaram aqui na igreja, que eu digo, Deus, tu é bom para o povo. Eu até aconselho assim, você que se congrega aqui, que realmente tem assumido tua fé, não anda por fora fazendo coisa muito feia, que não que eu vou falar de púlpito, mas Deus me mostra. Ele faz isso. Mostra para o bem da pessoa, para acordar a pessoa, para ajudar a pessoa. Ele não mostra para condenar, destruir a pessoa. Para que a pessoa saiba que ele está de olho na pessoa, que não vale a pena ela andar errada. E essa pessoa vem num culto, né? Um cara de bonzinho, aleluia, Bíblia, pá, que olha, nossa, que espirituosa, espirituoso. Ele não tem nada. Né? E Deus, ele quer salvar todo mundo, Deus ama todo mundo. Então você deve dar graças a Deus quando alguém, não precisa ser eu, até um irmão, uma irmã, pode de repente Deus mostrar alguma coisa a uma pessoa que te conhece, e essa pessoa ter lá alguma comunicação divina sobre a tua pessoa, depois ela te chamar numa tarde, numa conversa, irmão, eu tive como que foi um sonho, uma visão meio confusa da irmã ou do irmão fazendo isso. Se for verdade, você que receber a comunicação, agradeça a Deus. É sinal que Deus está preocupado contigo. Sabe quando é que é o perigo? É quando ninguém se preocupa conosco. Principalmente o céu. Agora, enquanto o céu estiver mandando recado para ti, ô meu irmão, porque tu é conhecido no céu. Está mandando alguém te dizer alguma coisa? Revelou para alguém? Agradeça esse dia, diga, Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus. Não seja como um doido que vai ficar brabo. Vá cuidar da tua vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Deus quer ver o bem dos homens. É que Deus fala e os homens hoje em dia estão correndo muito, não é? É muita pressa para as coisas. Deus fala, quando fala, depois eu vou. Já dando já um tchau para. Então aqui Noé, ele nem havia visto água. Nem um pingo de chuva. E sabe quanto tempo demorou para vir água depois? O dilúvio? 120 anos. Não foi no mês seguinte. 120 anos. Vocês vão ouvir alguém pregar dizer que Noé levou 120 anos para fazer arca. É mentira. Deste culto que ele teve a Deus, com Deus, foi ter nova visão, nova revelação, 120 anos depois. Neste tempo que Deus deu, Deus disse assim para ele, olha, Deus deu o plano para ele sobre a arca. Como que ia betumar, o tipo de material. Faça uma arca do tamanho tal, porta tal, assim, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vou destruir com a água tudo que se movimenta. Aí Deus avisou ele para ele não morrer, porque disse que ele era temente a Deus. Olha como o temor nos livra, não é? Então, pelo temor a Deus, ele não havia visto água nem nada. Mas ele conhecia a voz de Deus e confiava em Deus. Não, Deus mandou fazer, eu vou me preparar. Mas isso também pode ser concernente à morte. A conversão a Cristo é você preparar a arca, porque a Bíblia diz que Cristo simboliza aquela arca. Ele é a salvação do homem. Então eu tenho que pensar nisso. Jesus disse que quem nele crê não vai ser salvo. Quem não crê será condenado. Vai enfrentar o dilúvio do juízo. Então você tem que preparar a tua arca, que é a tua vida também. Não pode esperar vir o dilúvio. Quando é que é o dilúvio? Vinha a morte de pegar desprevenido, despreparado. Como o povo quando veio a chuva, eu imagino aquela gentarada batendo na arca. Viaje comigo no tempo. De certo passavam por Noé, fazendo aquele barco daquele tamanhão. Cabeça do Noé. O que esse homem tem na cabeça? Não tem rio perto. Não tem chuva. Fazendo marca. Vocês estão me entendendo? É a mesma coisa hoje se você, de repente... Quer saber de uma coisa? Eu vou vender tudo que tenho. Porque eu li na palavra de Deus que dessa terra não vai se levar nada mesmo, é verdade. Vou me preparar para viver com um pouco aqui na terra, mas vou desenvolver uma espiritualidade melhor, porque eu vou um dia morar no céu com o meu Jesus. E lá ele prometeu que as ruas são de ouro, de cristal, é uma coisa extraordinária,
essa cidade satélite que ele foi preparar para a igreja dele e tal, que um dia descerá a Nova Jerusalém de lá para cá, eu vou morar com ele, ele prometeu. Você dizer isso para o mundo? Tu tá louco, rapaz. Que cidade nenhuma vai descer do céu? Porque vai descer um dia uma cidade do céu, a Nova Jerusalém, a tal que Jesus foi preparar, para que nessa cidade, com 12 portas, a igreja dele more lá. Vai dizer isso para o mundo. Vocês são doidos. O pastor está fazendo uma cabeça de vocês. Estão me entendendo? Mas é isso que Cristo prometeu. E João teve a revelação da Nova Jerusalém descendo do céu. A história se repete. Só 8 pessoas embarcar numa arca que cabia milhares de pessoas. É interessante que os animais deram ouvido e entraram acasalados. De 2 em 2. E os homens não deram ouvido. Você não acha um pouquinho interessante? Dia de tormenta, os animais se recolhem. Eles respeitam a natureza. Mas tem quantos homens que dizem, comigo não dá nada. É ou não é? Quem morreu acabou, que inferno nada. Isso é cabeça de você. Aquela palhaçada toda. É ou não é? Mas os animais respeitam o curso natural das coisas. E quantos homens... Não é à toa que Judas compara, o Judas, um dos apóstolos, não aquele que se enforcou o outro, compara alguns homens como animais irracionais. E Judas diz, feitos para serem presos e mortos. E tem homens assim, destemidos, estão nem aí para a sua vida espiritual, estão só vivendo o momento, a loucura do momento. E pode-se obedecer a Deus, ter o passaporte para o céu e viver aqui na terra uma vida feliz, com um semblante alegre, formoso, com saúde. É ou não é? O homem pode ter tudo com Deus. Viver bem aqui. Quando morrer ir para o céu. Olha que coisa boa. As pessoas querendo culpar a Deus ainda da falta de sucesso, uma loucura. A vida de problema é resultado de uma escolha que a pessoa faz. Ela escolheu uma vida de rebeldia, desobediência, incredulidade, vai ter seu fruto. Agora, se ela se submete ao conhecimento divino, a prática da fé nas coisas de Deus, harmonizar sua vida pelo que aprende, automaticamente vai se cumprir o que fala a própria palavra em Eclesiastes 7. Que ao homem pecador, Deus dá trabalho. Mas quem teme a Ele, Deus facilita as coisas. E é verdade. Você vai conhecer gente que vive do seu jeito, do seu pensamento. E passa um ano, passa 2, a vida é... Não vai, não vai. Mas quando ela é aberta para a luz, para o entendimento, para o conselho, para as coisas, automaticamente é uma vida sem pedra. É aquela que lemos em Isaías 62, verso 10. Um terreno aplanado, sem pedra, nivelado, para que o Senhor Deus venha e conceda o galardão. Então, o bem-estar físico e espiritual, em toda a área da vida, depende muito do padrão que nós criamos para nós. Aqui no verso 6, do capítulo 11 de Hebreus, diz assim, ó, de fato, sem fé, não tem jeito, nem com dinheiro, é impossível agradar a quem? Porquanto é necessário que aquele que vem na casa de oração para se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que esse Deus se torna galardoador dos que o buscam. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a quem? Vê se você me entende uma coisa. Nem sempre o que desagrada a Deus é você ter roubado uma lata de tinta lá na empresa. Deus gostou? Não, nem Deus, nem o dono da tinta. Nem sempre o que desagrada a Deus é um erro que tu cometeu a semana passada. Uma pessoa que não tem erros, ela até tem uma vida padronizada de bem-estar, mas se ela não tiver a confiança no que Deus mostra, e nesse Deus, não serve para nada. Não serve para nada. Tem gente que ela está confiando que vai para o céu, por quê? Porque ela não deixa nenhum esmoleiro voltar de mão vazia da porta da casa dela. Cada um que bate. Hoje em dia os craqueiros chegam nas casas e dizem, me dá uns 5, eu tenho que ir para a Laguna. Todo dia diz isso. Quer comprar uma pedra de crack? Então ele diz, não, é que eu estou sem dinheiro para ir para a Laguna. Me dá uns 5 para comprar passagem, que nada, ele mora do lado da tua casa. Fique de olho que ele mora na outra quadra.
Está me entendendo? Então você pode ser uma pessoa que ajuda todo mundo. Final do ano vai dar presente para as pessoas. Se veste Papai Noel, Mamãe Noel, para levar saco de brinquedo, caminhãozinho sem roda, boneco sem cabeça para as crianças, né? É que tem gente que tem essa mania, que não presta para dar para os outros, não é? Até roupa, nem sequer lava. Não lava a roupa. Leva dobradinho, né? É para dar mesmo, ela rasgada, suja. Então é o seguinte. Mas se você, para essa pessoa que se acha boa, dizer assim para ela, ô dona Maria, ô seu João, eu li na Bíblia que para herdar a vida eterna, só através da confiança em Cristo Jesus Nosso Senhor. Caso contrário, que nada, menino. Só vai para o céu as pessoas boas. É só não fazer o mal para ninguém. Não, eu estou com 89 anos, nunca matei ninguém, nunca roubei. Eu sou uma pessoa de bem. Tem gente que tem que se arrepender mesmo, virar para alguma coisa, porque eles não valiam nada, era tudo uns cacos, aí se viram para esse negócio de crente aí de coisa. Não, a avó, minha filha, as avó. Não, meu neto, não. Cada um na sua, a religião não salva ninguém. Basta a pessoa fazer o bem pro povo. Mas só que a salvação é pela fé em Jesus. Ela pode ser cheia de obras, mas vai para o inferno igual. Sabiam disso? Pode ser a pessoa mais boa do mundo, está escrito. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, quando ela morrer, ela vai para o inferno igual. A vida eterna, a porta de entrada lá, chama-se Jesus. João 10, verso 9. Não tem jeito. Então, por isso, quando envolve assim a fé, sem a confiança na lealdade de alguém, que é Deus, é impossível agradar este alguém. Tem pessoa que não acredita que esse Deus pode facilitar a vida dela hoje em dia. Uma enfermidade que a medicina não dá jeito, ela não acredita que Deus pode curá-la se ela desenvolver esta confiança no Deus da Bíblia. Ela não confia em nada. E isso não agrada a Deus. Hoje em dia, a gente, quando liga uma televisão, um rádio, de quando em quando uma notícia de um assalto, de uma morte bárbara, que até a gente sente, quem tem coração sente assim a dor de uma família. Como esses dias, acho que foi em São Paulo, um jovem de uns 20 anos chegou em casa, um filho do diabo matar o rapaz por causa do celular. Outro dia, parece numa lotérica, o rapaz varrendo, limpando a lotérica, entrou 2 filhos do diabo. São filhos do diabo, de arma na mão. Bateram com a arma na cabeça do rapaz, o rapaz com a vassoura limpando. Rapaz de 20 e poucos anos. Pensavam que o rapaz era o dono da lotérica para roubar o dinheiro, ter chave. O rapaz, não tenho. E viram o rapaz de vassoura passando pano, um coitadinho para roubar o pão de cada dia. Bateram com a arma na cabeça, deixaram ele sentado, atordoado. Por quando estavam saindo de longe, daqui na parede, depois eles puxaram o revólver, atiraram e mataram o rapaz. A gente vê esse tipo de coisa, irmãos. É uma covardia? É. É gente sem Deus? É. Vão pagar? Vão. Se não pagar para o homem, de lá ninguém escapa. O que acontece é o seguinte. Alguém diria assim, irmão, pastor, fulano, Eni, olha, mas Deus não viu esse jovem de 20 anos morrer assassinado na mão de vagabundo? Vê, meus irmãos, mas tem um porém. Acontece que o que Deus disse há mais de 1000 anos atrás, ele não muda. Está escrito que a vida fora da fé em Cristo é uma vida, é um modelo de vida em zona de perigo. Vocês estão me entendendo? Quando você fica crente em Jesus Cristo, você torna-se um filho e uma propriedade de Deus. E Deus sabe cuidar muito bem do que é seu. É isso que ele tenta convencer as pessoas. E talvez um moço desse fez plano para a sua vida para 30, 40 anos. Ele até era de outra cidade e veio trabalhar nesta. Talvez para ajudar a família. E foi ceifado. A palavra de Deus fala, quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Está querendo nos ensinar sobre a proteção. Que já comentei aqui sobre o Salmo 91, que muitos têm, né, marcadinho na Bíblia, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E o refúgio do Altíssimo é Cristo, nosso Senhor. Quando ficamos crentes em Cristo,
Nós estamos sobre este refúgio, descansando na sombra, no poder, na proteção do Altíssimo. Então, é esta fé que agrada a Deus, esta fé na obra expiatória, em quem Ele mandou como Salvador do homem. Quando eu acredito que Cristo é o Senhor, entrego minha vida a Ele, quero conhecer, quero viver esta fé nele, eu estou tomando partido no partido de Deus. É esta fé que agrada a Ele e diz que Ele é galardoador, Ele é recompensador para essas pessoas. Mas isso é uma questão de fé. E nós, como diz a palavra, andamos por fé. Vivemos por fé e vencemos o mundo por fé, diz a palavra de Deus. Não precisamos ver. Deus diz, ninguém se esconde de mim. Eu preencho todo lugar. É verdade. O ser humano tem puramente a funcionar que ele não é fruto de uma vida própria. Se ele fosse a fonte da vida, ele vivia 100, 200, 500 mil anos. Ele é resultado de um sopro de vida que Deus deu, limitado por um tempo certo, para a data certa. E Deus disse que ele vai ter que dar conta desse tempo de vida que Deus deu aqui na terra para ele. O que ele fez desse tempo de vida? Como ele usou a sua vida? Esse tempo, esse sopro divino de Deus do homem. Então o ser humano tem que reconhecer isto todos os dias. Hoje ainda eu ouvi numa reportagem da televisão, uns retardados se vangloriando que clonaram 2 éguas. Olha que parecido o clone. Eu disse assim para a cara das éguas, dos cavalos, que os cavalos estavam perto dos donos. Uns retardados desses fizeram o quê? Quem fez a égua foi Deus. Ninguém consegue tecer no útero de uma égua, nem sequer um nervo, uma fibra que seja. Mas nem um olho da égua, mas nem um fio de cabelo da égua. Esses retardados não sabem fazer e não fizeram nada. É Deus que continua fazendo. Simplesmente eles pegam um embrião, tomam um outro caminho, mas a vida criadora é a mesma. É o espírito da criação. E fica esses bestas ao quadrado se vangloriando, querendo descartar Deus da vida, como se os doidos desses fossem Deus, ou não fazem nenhuma formiga. Irmãos, ainda quero dizer que nós que cremos nas coisas de Deus somos retardados. Essa gentinha que está lendo a Bíblia demais, vão ficar doidos, hein? Vocês vão ficar tão doidos que o pastor vai pegar o dinheiro de vocês tudo. É isso que eles dizem, não é? Irmãos do céu, nós já conhecemos um Criador abençoado e amoroso. E você deve crer dessa maneira. Não associar a tua fé com desgraça. Achar que situações difíceis é da vontade dele, isso é mentira. Deus quer ver o teu bem, quer ver você saudável, com saúde. Deus quer ver os filhos dele prosperar na vida, de bem com a vida. Isso é o que tem na promessa divina para a sua família. Agora, isso tudo é uma questão de fé. Você não pode tomar como companhia tormentos na vida, achar que é uma praga de família, porque Deus é que mandou, Deus que é assim, é o destino que nada, irmãos. Porque o destino está agora na mão de Cristo. E o destino que ele tem para a igreja dele não é ruim, não, é bom, muito bom. Muito bom. Saúde e bem-estar enquanto estivermos nessa terra. Amém?